Como destruir um país? Uma aventura socialista na Venezuela, por Marcelo Suano. Acuse a oposição do que for necessário, realmente não há limites. A capacidade de Nicolás Maduro de atuar por meio das leis habilitantes, novamente aquelas que autorizam o presidente a governar sem autorização do legislativo e legislar sem sua consulta ou aprovação, permitia que ele agisse contra o empresariado de forma plena, de maneira que ocorreram constantes desapropriações, estatizações, confiscos, além, claro, da sua grande amiga a repressão violenta. E não houve limite imaginativo ou moral para atuar contra os opositores. Em nova campanha contra a oposição, chegou a acusá-la de estar realizando uma guerra psicológica contra o povo, e também foi ao ponto de declarar que estava preparando uma ação de terrorismo biológico contra a população venezuelana. A ação começou quando foi anunciada publicamente pelo presidente do Colégio de Médicos do estado do Aragua, Ángel Sarmiento, a presença de um misterioso vírus dentro de um centro hospitalar, Hospital Central de Maracay. O governo organizou-se para tratar o assunto como uma campanha de desinformação vinda dos opositores, para trazer tensão psicológica e terror à população. Utilizou o argumento de que a ação vinha sendo respaldada pela mídia com apoio internacional, tanto da imprensa quanto de atores interessados imediatamente na queda do regime, especialmente os Estados Unidos. A estratégia do governo trouxe questionamentos, pois, ao mesmo tempo em que negou o ocorrido, ou seja, a existência de um agente infeccioso misterioso não identificado no hospital, que supostamente podia ser o ebola, que tinha matado 8 pessoas, 4 menores de idade e 4 adultos. Também afirmava que havia comprovação de que a oposição, deliberadamente, tinha investido em realizar terrorismo bacteriológico. Foi um discurso cheio de contradições, abre aspas. Há uma linha de pesquisa, porque temos sérias suspeitas de que esta direita que está ali pretendia colocar algum tipo de vírus, guerra bacteriológica que tem sido feita no mundo contra outros países, colocá-lo lá no hospital de Maracay, centro, quem sabe onde, e eles já tiveram a campanha preparada, fecha aspas. No entanto, após o governador do estado de Aragua ter corrido para desmentir o fato e ter, por sua vez, considerado o anúncio um ato de terrorismo midiático, o presidente retomou a carga, declarando que, abre aspas, temos que puni-los, só a justiça permitirá que esses fatos não se repitam. Denunciarei esses crimes de guerra psicológica, de terrorismo contra nosso país, para punir severamente até o último dos envolvidos, aqui no nível nacional, fecha aspas. Acusou ainda o canal da Colômbia NTN24, a CNN em espanhol e o Miami Herald de iniciar uma campanha para, aspas, impor à Venezuela uma matriz de alarmismo, de guerra psicológica. Estou pensando em ações internacionais de natureza judicial contra a CNN. Ações judiciais porque não pode ser impune que uma pessoa que atue nos Estados Unidos, em Atlanta, de lá diga algo contra o nosso país. Perseguir o terrorismo esteja onde estiver, se chame CNN, Miami Herald ou como se chamar. Estejam seguros, senhores terroristas da mídia que aplicam guerra psicológica contra a nossa amada Venezuela, que vamos percorrer os caminhos judiciais, políticos e internacionais para que haja justiça e vocês se detenham em seu ataque à Venezuela. Fecha aspas. O presidente da Sociedade Venezuelana de Infectologia, Napoleão Guevara, solicitou esclarecimentos ao governo sobre as mortes, levando a crer na fidelidade das informações divulgadas sobre o acontecimento, bem como que deveria estar ocorrendo algum problema de saúde pública envolvendo uma infecção que poderia se espalhar pelo país. Diante da situação e da forma como Maduro vinha tratando o tema, politizando-o e reduzindo-o a uma ação terrorista da oposição, a situação começou a ficar mais preocupante ainda, pois o quadro divulgado pelo médico que fez a denúncia das mortes poderia levar à possibilidade de que realmente havia indicativos de que o ebola tinha chegado ao país,
e na situação em que a Venezuela se encontrava, bem como com a fragilidade das fronteiras na região, temia que houvesse alastramento, caso o governo não adotasse uma postura transparente para tratar do assunto, envolvendo países vizinhos que poderiam sofrer os efeitos do comportamento venezuelano. Acreditava-se ainda que a resposta dada acerca de terrorismo bacteriológico poderia estar sendo usada preventivamente para jogar a culpa na oposição caso houvesse perda de controle do processo e fosse real que o país estivesse presenciando um surto de uma doença ainda por ser anunciada. Era a irresponsabilidade gerada pela ideologia, colocando a região sob risco. As ações assistencialistas para efeito de propaganda não paravam. Ainda em setembro, ele anunciou que buscaria o apoio do Irã para o desenvolvimento da indústria venezuelana de material de construção civil, visando cumprir a meta de construção de 3 milhões de moradias até o ano de 2019. E, além disso, para também tornar-se exportador de moradias, embora não tenha explicado adequadamente o que isso significava. A Venezuela tinha acordos bilaterais com o governo iraniano, realizados ao longo dos mandatos de Hugo Chávez, tendo, durante muito tempo, se posicionado como aliada política e ideológica do Irã, especialmente quando Mohammad Ahmadinejad ocupava a presidência daquele país, no momento em que o discurso anti-americano tornava ambos os países aliados estratégicos automáticos. Nesse momento, Maduro seguia a linha chavista, mas não tinha conseguido o apoio que Chávez obteve, e a situação internacional havia mudado, embora tenha sido mantida a perspectiva da aliança imediata da Venezuela com países que estivessem em confronto direto com os Estados Unidos, que ainda hoje continua recebendo, por parte do governo venezuelano, acusações de interferência em seus assuntos internos. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe um comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Ative também o sininho das notificações.